Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, professor Marcos Venelli já caprichando no fundo ali, com Cris de Pane e Marrom Van Dyck para fazer o estudo de um coco seco. Olha ali, você pediu e nós atendemos, hein? Estudo de coco seco com o professor Marcos Venelli. É isso aí, né, professor? Um coco cortado, né? Isso, a metade de um coco. Perfeito, um fundo bem escuro para dar um destaque, né? Sim, para realçar mais a figura, A composição. Né? Beleza. E ó, galera, o seguinte, a tela é 20 por 20, tá? E o professor está trabalhando com tinta a óleo. Tinta a óleo. E agora ele começou a jogar um pouquinho de branco ali na mistura de Cris de Pane com Marrom Van Dyck para fazer uma contraluz ali. Sim, aí eu venho fazendo essa junção, né, do escuro para o claro. Perfeito. Jogar a luz sempre refletindo aqui, né, como eu tenho o costume de trabalhar com a luz vindo da esquerda para a direita, esquerda. É isso mesmo, esquerda, direita. Aí você joga a contraluz lá na parte direita da tela, né? Isso. Perfeito, professor. Ali no fundo. E eu vou falar, pessoal, nós estamos gravando hoje aqui numa segunda-feira, numa onda de calor fenomenal em São Paulo. Estávamos aqui até com um ventilador ligado. A gente reiniciou os trabalhos aqui já com a tela um pouco acelerada, por quê? A gente esqueceu do ventilador ligado e interferir no áudio aqui para vocês. Mas ó, tá calor aqui em São Paulo, hein? Depois você manda aí sua opinião, seu estado, onde você fala, ou seu país, se de repente está encarando uma onda de calor ou de frio por aí também. Bom, lá na Europa agora está entrando frio já, né? E aqui a gente está sofrendo com calor, né? Olha que bacana, hein? Esse fundo bonito, hein, professor? Fica uma cor assim, acinzentada, né? Acinzentada, aí puxou um pouco pro marrom ali na parte de baixo, né? Isso. Por causa do Van Dyck, legal, hein? Agora eu venho fazendo a mesa, vou mudar um pouquinho o tom, vou jogar O óxido? óxido transparente, né? Uhum. Eu vi que você nem limpou o pincel, você já aproveita Eu nem ali, limpei né? o pincel, que eu quero deixar meio assim que vindo da mesma cor, assim, sabe? Ok, para fazer essa junção, né? Para não ficar aquela divisão muito assim brusca. Eu gosto sempre de deixar assim uma nuance. Uhum. É bom você ter falado isso, que já é uma dica para a gente que costuma fazer essa junção. Não limpar o pincel ajuda pra caramba. Muito legal. Galera, é uma tela simples, mas um pouquinho complexa também, porque só tem um elemento que é o coco, né? Então o professor tem que caprichar. Você ia falar, professor? Desculpa, eu te interrompi. Não, só para observação das luzes, né? Já venho sempre marcando as luzes, as sombras, né? Já marcando a sombra aqui que vai ficar por cima da... E onde você vai clarear, você vai deixando em branco ali, Isso, né? vou deixando um pouco claro, onde vai bater uma luz. Perfeito. Porque olhando assim, você já tá vendo uma luz, né? Praticamente, né? Eu olho aqui na câmera, dá para identificar direitinho. Depois entrando a luz fica mais fácil, né? Então a pintura na tela é isso, vai deixando as sombras, né, nos lugares. Perfeito. Para quem está começando a pintar. Eu já estou vendo você misturando ocre, um pouquinho de ocre, óxido, né? Perfeito. Junto com óxido, agora eu venho jogando uma luzinha aqui por trás, ó. Ok. Que está ultrapassando aqui por trás. Perfeito, bem discreta ali, ó. E para você que está chegando agora, que acabou de nos descobrir aqui, ó, esse canal você tem dois professores dedicados aqui. Um é esse que está falando aqui, narrando, ajudando o professor aí na narrativa, né, enquanto ele pinta, que sou eu, Eduardo Messeneiro, e o Marcos Venelli, que está aí laborando, né, trabalhando aí já na tela nessa belíssima composição de um estudo de coco seco. Aproveita, se inscreve no canal, fica à vontade para reproduzir tudo que está aqui no canal, nós fazemos para isso, para estudo mesmo, e compartilhar nos seus grupos aí de WhatsApp, nas redes sociais, nos ajuda muito a continuar crescendo aqui no YouTube.
Eu já vi que você acrescentou ali o amarelo Napoli, né? Lá no fundo, junto com o ocre. Eu vou dar uma quebradinha nesse tom. Tá. Jogar um pouco do violeta. Sabe por quê? Porque como o coco vai ser a casca marronzinha nesses tons, para não ficar muito parecido. Tá, para ele não ficar emendando ali, né? Senão Legal. vai ficar... A cor da mesa vai ficar parecida com a cor da casca do coco. Perfeito, professor. Então vamos mudar um pouco aqui, não faz mal que eu já... É legal que a gente já vê como que você faz isso, né? Olha lá que legal. Ela vai fazendo a junção ali, perfeito. Jogar um outro tomzinho aqui, ó, na verdade. Para apagar um pouco do ocre ali, né? Legal. Vai deixar mais acinzentado. Isso foi, como fala, mudança de percurso. Mudança de planos. E eu faço isso direto. Quando a gente está pintando, assim, a gente não tem, assim, às vezes tem um plano já na cabeça, mas de repente você começa a fazer, não é aquilo. Você pode mudar, sem problemas. Não fica como você imaginou, né? Uhum. Eu faço isso direto. Então tanto... tem essa possibilidade de mudar, né, na hora. Não, mas sem dúvida. Eu faço isso direto, tanto que eu pinto sem referência muitas vezes. Justamente para poder ir interpretando e passando as informações ali durante o vídeo. Olha que bacana. E você mudou, jogou por cima do ocre, ele já ficou com um tom bem legal ali. Ficou um tom neutro assim, meio... acinzentado, meio puxado pro marrom, mas ó... O violeta já quebrou, tá vendo aquele tom de amarelo e de marrom, de ocre, né? Ó que legal, uma aula dentro da outra aula, hein? Olha que bonito. Bem montando, ó. Limpando o pincel. Dá uma limpada. Muito bom, seu Marcos. Os tonzinhos. E ó, essa daqui é passo a passo mesmo, hein? E detalhe, depois eu vou deixar, além do vídeo, né, na aba comunidade aqui do canal, você vai ter tanto o risco quanto a tela pronta, então você vai ter as duas referências ali para poder usar e acompanhar o passo a passo. Muita gente me fala às vezes, onde fica a comunidade? Eu não consigo entrar na comunidade. Não, a comunidade não é uma coisa à parte, é uma aba aqui do canal. Então quando você entra no nosso canal, você tem lá vídeos, shorts, que são os vídeos curtos, você tem playlist, que é onde eu deixo tudo separadinho para vocês. Então tem playlist só de rosa, de paisagem, enfim. E aí você tem uma outra partezinha escrito comunidade. Se você clicar ali, vai ter um monte de foto, de risco, enfim. Fiquem à vontade para poder usufruir ali de tudo que está na aba comunidade também. Detalhe, tudo é gratuito e disponível para vocês aqui no YouTube. Agora o professor aplicando, eu tenho que passar as informações, eu vou fazendo isso ao longo do vídeo. Ó, gostei dessa pincelada aí. Foi, ó, pum! Veio de uma vez assim. Agora eu exagerei. Agora você foi bem Salvador Dalí mesmo, né? Beleza, ficou legal. Agora você está pegando pele com branco, é isso? Não, o ocre, perdão. Um pouquinho do Napoli. O Napoli com branco. Né? Falei 3 cores diferentes. Vou Napoli jogar com só branco. um pouquinho mais de luz aqui. Perfeito. Deixar mais iluminado. Muito bom. Galera, o pincel que o professor estava usando é um Condor 421, tá? Ele deve ser mais ou menos no número 16 por aí, porque ele já está bem gasto, mas mais ou menos essa referência. Eles vão saindo porque como vai gastando, professor, não dá. Velhinhos, não tem a marca aí. Bom, vou começar agora, primeiro pelo branquinho, pela polpa, né? Pela parte interna ali, Isso. Né? Legal. Para depois fazer essa casca na borda. Então eu vou usar um pouquinho do Grease Paint. Legal. Um pouquinho só de ocre. Tá. Aí vai dar um tonzinho assim, um branco meio... E um pouco de branco, né? E o branco. Branco, ocre e Grease Paint. Grease Paint. Mas é muito pouco ocre, tá? Só Perfeito. para dar uma quebrada, não ficar muito azul.
Ok, para não ficar cinzentado, né? Não ficar aquele cinza azulado, né? Uhum. E venho já colocando aqui nas bordinhas. Tá. Entre a casca e a polpa, contornando. Ok. Por mais a misturinha aqui. Aí o professor está usando a tinta praticamente pura, só um pouco diluída no óleo e bem na beirada ali, bem na borda do risco, com o fundo da tela. Vem fazendo um contorno praticamente. Uhum. Olha lá, ele deixa alguns espaços onde entrar a luz, né? Um pouco mais de luz. Parece uma montanha russa, né? Vindo assim, cheio de biquinhos. Onde tem os cortinhos eu já escureço, ó. Uhum. Que legal, né, pessoal? Bem passo a passo, hein? Aqui por dentro eu também já aproveito o mesmo tom. Ali na parte de sombra, Faço né? uma pequena divisão assim, Uhum. como se fosse ficar a sombra que está por dentro. Porque a luz está vindo ali da esquerda, perfeito. Aí você posiciona a sombra ali no canto. Porque depois tudo vai ser colocar. Eu tô pondo uma basezinha assim, meio. Pra depois vir o branco, né? Meio assim, não tão cheio de tinta, tá? Tá bem ralo, né? Mais uma marcaçãozinha. Perfeito. Eu tô vendo aí na sua paleta que a tinta tá bem rala. Ou seja, só pra fazer uma cobertura ali de primeira camada, né? Isso, é só pra dar uma camadinha, porque o branco depois vai predominar, né? Fazer a junção de tudo. Perfeito. Pouquinho só de pele. Nápoles. Nápoles, né? Eu falei. Olha, agora eu gravei, eu falei 2 vezes errado. É o Nápoles, tem Nápoles claro, né? Nápoles rosado. E pra mim é tudo pele. Eu tenho mania de falar pele, né? Não, tranquilo. Eu tô usando muito na tinta acrílica o amarelo Napoli ouro. Nossa, adorei aquela tinta. Tenho usado bastante, da Corfix. Muito legal também. Ó, aí o professor já está colocando um pouco de branco. Já estou começando com os branquinhos aqui, ó, nessa partezinha que sobrou. Tá. Primeira camada ali, né, professor? Isso. Olha lá, ele aplicando a luz, ele já deixa aquele quebradinho ali, ó. Sim. Fica quebrado. Não tirar esses quebrados. Isso, tá? para não ficar uma coisa uniforme. Olha como ele fica diferente. Boa. A La Prima é assim que se pinta. Ah, posso fazer em várias etapas, por camadas? Pode. Segue o passo a passo do Venelli e vai fazendo conforme for secando as camadas. Ó, colocando a luz no lugar certo, que ela está vindo da esquerda para a direita, a sombra também. E é a primeira impressão de branco. Lembrando que vai entrar bem mais branco aí, mas... Sim, depois nós vamos retrabalhar ainda. Isso. Aqui, tá? Essas aí são as primeiras só. Só para ir marcando onde está a luz, onde está a sombra, ó. Uhum. Para ir preenchendo. Já aproveita. Já joga a parte onde vai Aqui estar pus claro. um pouquinho do amarelo, do Amarelo Nápoles. Nápoles, né? Uhum. Cada marca tem uma denominação. Tem um nome, né? Então é justamente por isso que a marca que eu trabalhava, o pele era exatamente essa cor aqui da Corfix. Sim. A gente tem essas diferenças, né? Se você pegar, por exemplo, eu já falei em alguns vídeos aqui, mas é sempre bom estar lembrando, que às vezes a pessoa não assistiu os outros, então está assistindo esse e já fica sabendo. A tinta óleo, por exemplo, o magenta da Gato Preto, ele é mais puxado para o lilás. O magenta da Corfix, ele é mais puxado para o tom rosa mesmo, magenta. Então, embora sejam a
a mesma tinta, né? A mesma cor, magenta, mas por serem de marcas diferentes, tem diferença ali entre uma e outra. Algumas não, tá? Se você pegar as Ultramar, por exemplo, da Corfix, da Gato é a mesma coisa. Enfim, mas algumas tintas realmente tem diferença de uma para outra. Olha que bonito ali, pessoal. A luz e a sombra, com camadas bem finas. Agora o Venelli vai entrar com mais branco ali. Mais branco, agora já vem com uma camadinha mais grossa, mais pura. E você já começa a dar o formato do coco ali, né? Sim, arredondando aí, né? Deixando bem onde está batendo a luz aqui desse lado. Uhum. Isso aqui pode ser feito assim em 2 etapas, é que eu estou fazendo molhado no molhado. Molhado né? no molhado, ó. Então você tem que deixar a tinta sobrando de verdade, né? Sim. Não tem como dar fazer. A camadinha bem grossinha mesmo, ó. Porque quando ela tá seca é mais fácil, né? O branco pega. Ah, sem dúvida. Por isso que eu falo, passo a passo a gente não tem esse privilégio de poder pintar em várias etapas. O vídeo é um só, então a gente tem que seguir até o fim. Mas você pode fazer em etapas na sua casa, porque de repente você não vai pintar só um coco, né? Você vai fazer uma composição e no meio dela você coloca um coco quebrado. Já sabe como fazer acompanhando o nosso vídeo aqui. O professor, ó, já fez laranja, maçã, pera, uva, coco. Dá para juntar tudo, fazer uma bela de uma natureza morta com esse monte de fruta espalhado em cima da mesa. Romã. O guarda-romã é famoso aqui. Ah, sim. A romãzinha, né? Agora você vai escurecer. Agora com o pincel mais fininho. Tá. Que é um Condor 441 número 8. Sim. Perfeito. Bem acabadinho. Legal. Bem desgastadinho. Do jeito que a gente gosta, né? Sabe aquele pijama velho que você tem? E você não desapega dele? Sim. O pincel é a mesma coisa. Não é, Venelli? A mesma coisa. O pincel fica velho, ele fica bom pra caramba. Aí você fala, não vou desapegar do pincel. É que nem o pijama. Mesma coisa. Como se eu usasse pijama, né? Eu dificilmente uso. Aliás, eu acho que eu nem tenho pijama. Tô falando aqui, mas eu tinha quando era criança, eu usava. Eu acho que caiu meio em desuso, né? Caiu, né? Tem pessoas que ainda curtem, gostam, né? Eu durmo de shorts mesmo, tá tudo bem. Eu também. Vou mais num shortinho, uma camiseta. Beleza. E pronto. Olha nós revelando as nossas partes. Nossas vida preferências, íntima. vida íntima. Isso é louco. A gente... É papo de ateliê, né? Ateliê tem muito disso. Quem faz aula de pintura sabe, né? A gente faz aula e terapia ao mesmo tempo, né? Pô, tá ficando bom, hein? Essa combinação aí do... Vamos voltar pro foco aí. Tá ficando bom essa combinação de Cris de Pane com um pouco de amarelo Napoli, com branco. Olha os retoques, galera. A interpretação. Primeiro ele veio e só fez o fundo ralinho. Depois jogou as impressões de luz. E agora, com esse pincelzinho que é o Condor 441 número 8, que é mais fininho e tal, ele vem fazendo um arremate ali, ó, e colocando bastante tinta. Porque ele está pintando molhado no molhado. Mas se fosse... tivesse seco, ele poderia fazer esse mesmo procedimento, só que com menos tinta. Que legal, hein? Tá ficando muito bom, Venelli. Mais uma tela, um estudo bacana feito pelo professor. Mostrando toda a versatilidade, né? O professor faz rosas, faz paisagem, frutas. De vez em quando inventa uns negócios, umas flores meio diferentes aí. Enfim. Tudo feito com muito amor e carinho aqui para vocês. Aí a luz que está refletindo na borda, né? O branquinho sempre mais na direção dessa parte... Escura. Interna. Da parte interna. Ó. Interna, perfeito.
Tá, entendi. Porque depois vai vir a parte de fora e a parte de fora tem a parte escura ali para emendar, né? Sim. Tá ok. Então, meio assim, jogando umas marquinhas, umas marquinhas, meio quebradinhos, puxando, ó. É, porque quando a gente quebra o coco ele não fica certinho, né? Não, ó, dá umas puxadinhas, ó. Ó, legal, hein? Dá um efeito bacana. Tá muito bonito, verdade. E aqui na câmera tá pegando bem o que eu tô vendo ao vivo aqui. Se eu puder dar um recado para vocês durante essa pintura, meu recado é um só. Tenha paciência durante a execução da obra, seja ela qual for, e tenha calma. Não tenha pressa de ver a obra finalizada. Falo isso porque a ansiedade às vezes atrapalha muito o nosso trabalho. É aquilo que eu falei. Errou, passa a espátula, começa de novo. Porque é um processo como se fosse uma costura, né? Você começa a fazer, se recortar o pano errado, já era. Aí estraga o pano. Mas aqui ainda tem o recurso, né? O recurso de você raspar com a espátula. Sim. Olha que legal, pessoal. E que qualidade, hein? Essas partes chanfradas aí com branco, olha. Sensacional. Ó, bastante tinta, ó. Do jeito que a gente gosta, né? Tinta sobrando na tela, né? Não, tá ótimo aí, Venélio. Ficou bom, hein? Mais um pouquinho aqui. A gente gosta de tinta sobrando mesmo, viu, pessoal? Tem gente que gosta daquela pintura mais acadêmica, mais lisa. A gente já tem um outro perfil, né? A gente gosta de tinta sobrando, de impasto de tinta, né? Como alguns pintores chamam, ali na tela. Bom, hein? Só mais uns branquinhos aqui desse lado. Ah, onde você vê que tem a necessidade, manda ver. Eu procuro não deixar, assim, esses contorninhos... definidos, né? Dá uma suavizada, assim, tá. De leve, assim, bem levinho. Perfeito. E o coco seco nada mais é que o coco verde, né? É o coco verde, depois que ele passa da etapa de verde, você quebra aquela casca e ele vira a parte de dentro ali, o coco seco, né? É o mesmo coco, só que em etapas diferentes da vida de coco dele, né? Uma como coco verde e outra como coco seco. Bonito, hein? Muito bem acabado, Venélio. Parabéns. Agora vamos à casca. Legal. A casquinha nós vamos fazer com... Deixa eu só limpar a área do branco. Legal, nessa sua paleta mágica aí que você só raspa a tinta e tudo bem, né? Apesar que se fosse tinta acrílica não dava pra fazer isso não. Acrílica já ia ser complicado. O professor raspa porque essa paleta é um pedaço de acrílico e ele tira a tinta ali, ó, já fica mais limpinho para ele poder trabalhar. E agora vai entrar o que? Vai entrar um frangipane? Vai entrar o... Não, frangipane não, perdão, um vermelho óxido. Vermelho óxido. Bacana. Um pouquinho do... Van Dyck. Van Dyck, vai ocre, um pouco até de alaranjado aqui na frente. Onde vai estar batendo a luz, né? Isso. Legal. Vamos começar com a cor principal, que é o óxido. Ok. Vermelho óxido transparente. Isso, é um marrom avermelhado. E transparente. É o popular, a cor de ferrugem, né? Sim, ele dá uma base muito boa para nesse tom, né? Tons queimados. Legal, e agora vai entrar ocre com laranja. Ocre e um laranjinha aqui, ó, só para
Para ir fazendo a junção já. A junção, ó. Olha que bonito que vai ficando. Agora que vai fechando ali com a parte de cima, que já está feita da parte interna, vai ficando muito legal. Agora mais ocre. Legal. Ocre puro. Deixa eu limpar um pouco o pincel, que ainda está com... Laranja, né? Ok. Ó, o professor chega bem pertinho ali e puxa o pincel. Para não misturar com o branco que está ali, né? Porque senão ele vai puxar tinta branca para a parte de baixo ali. Sim. Deixa eu continuar com ocre até aqui em cima. Depois eu venho já com claro. Senão começa a misturar tudo. Ah, entendi. E ó, pessoal, muito importante seguir o desenho, ó. Para não sair da órbita ali do risco. Tá muito bom. Então, como é a primeira base, a gente não vai trabalhar ainda Aqueles fiapinhos lá, né? casca, ainda é só uma base, tá? Uhum. Joga um pouco mais do ocre. Agora eu venho com esse Van Dyck. E um pouco do vermelho óxido. Continua com óxido e com Van Dyck. Ele vai formar um marrom bem escuro. Tá. Tomar muito cuidado para não contaminar aquela outra parte, né? Uhum. Ali bem na parte da sombra, né? Lá vai mais um pouco de ocre, ó. Ali o professor vai puxar um tom um pouquinho mais claro, ó. Pra ele aparecer ali atrás e não emendar com a sombra. Sim, ele vai... Olha lá. Ele Para vai, dar diferença para a sombra que está escura, né? refletir um pouquinho fundo aqui, né? A luz. Uhum. Muito importante a gente frisar isso, ó. Olha lá. É uma contraluz ali, né? Uma luz... Senão ele fica perdido aqui junto com... Perfeito. Você separa ele ali da sombra, né? Olha, professor, já está muito bonito assim. Agora você vai fazer outras camadas aí, vai ficar Agora muito eu bom. venho jogando o pincel mais estreitinho, que é o Condor 441. Número 8 ou esse é o número 10? Esse é o número 8. 8, beleza. E já venho fazendo esses efeitinhos com Nápoles. Tá. Que seria justamente aqueles fiapos ali, né? Aquelas... uns fiapinhos que tem ali no coco seco, né? Diz o relevo da casca, né? Isso. Aqueles relevos, essa crosta, né? Uhum. Parece uma crosta. Sim. Olha lá. Como o professor vai trabalhando o pincel, ele já vai dando o formato também. Ó, pode ver que eu venho juntando só os tons sem ficar misturando, tá? Tá. Mão bem leve, né, professor? Quer dizer, venho misturando, mas sem fundir tudo, né? Ela tá sem misturada, ficar mas indo e tá voltando, marcada. É Isso. só ir já deixando as luzes e as sombras nos lugares certos. Perfeito. E com mais luz aqui, ó. Ok. E ó, e vem sumindo ali com a tinta, ó. E ó, a pincelada é bem falhada mesmo. Ó, ponho e vou deixando. Ó lá. Ele mistura, mas ao mesmo tempo ele não funde a tinta. E ó como ele deixa as marcas ali entre a parte de cima. Tá muito legal, Venélio. Muito legal mesmo. Essas videoaulas aqui dessas frutas separadas, como o professor já fez, maçã, laranja, agora coco, são sensacionais, porque é como um elemento só, além do vídeo ficar rápido, a gente faz o fundo todo da tela, né? E o elemento todo ali também fica muito legal. Agora o professor está jogando um pouco de sombra ali com o vermelho óxido transparente, Sim, tá? estou repassando aqui um pouquinho. Revisitando. Revisitando os cantinhos. Palavra que você gosta. Isso, revisitar.
Porque aí depois ainda vai ter os arremates. Ah, aqui, sim. né? Então eu vou deixando assim mais ou menos aqui. Eu aposto que tem gente olhando e já falando assim, mas já tá bom. Não tô vendo de longe, mas ainda tá Não, eu sei, mas a gente tem essa percepção. Às vezes vai falar, mas tá tão bom, como o arremate jamais ele vai fazer a parte escura ali. Mas aí é o olhar do artista, né? Olha. Bom, hein? Agora ele está trabalhando o pincel praticamente seco ali. Ele jogou bastante tinta embaixo, depois ele só ficou riscando ali, ó. Os segredinhos desses relevos, você deixando assim, um ladinho, como se fossem uns furinhos, né? Uhum. E você trabalhando bem com o cantinho do pincel ali. Bem com o cantinho, ó. Como a casca ela não é tão assim redondinha, ó. Sim, ela é meio imperfeita, né? Vamos criar umas imperfeiçõezinhas aqui, ó, umas curvinhas, ó. Uhum. Para não ficar aquele coco de plástico, né? Sim, porque ele é todo meio... Ele é tudo meio irregular, né? Ele forma um redondo ao todo, mas... Sim, ele é todo cheio de relevo, né? De altos e baixos ali. Sim. Agora a gente joga mais escurão. Eu não lembro qual foi o colega que pediu, mas ele pediu mais de uma vez o coco seco. E eu falei, ó, vou colocar na lista, porque aqui eu brinco, eu falo que tudo que é fácil eu pego para fazer. Agora, os mais difíceis eu ponho na conta do Venelli. E é com autorização dele isso, viu? Então eu ponho na conta dele. E aí um colega tinha pedido um coco seco. Aí eu falei, não, tá na lista. Ele falou, não esquece o coco. Aí mais de um vídeo ele comentou. Então eu vou pedir aí depois para ele falar, se pronunciar, falar, professor, fui eu aqui e tal. Que aí eu sempre respondo, como sempre, todos os comentários. Vou estar respondendo aí com muito prazer também. Agora o arremate está mais próximo ali da parte branca, né? Muito Sim. Cuidado, ó. Oh, mas tá bonito, hein? Tem uma parte, na parte mais escura ali, na junção, tá resvalando um pouco do laranja ali, você viu, né? Aí, então, ainda vou fazer o arrematezinho aqui entre a casca e a polpa. Tá, porque às vezes a gente deixa passar, pra gente avisar que eu peguei daqui, né? Aí ainda vou fazer aqui, ó. Beleza. Aí eu venho com vermelho escuro. óxido, ok. Um pouco de Van Dyck. Deixa eu ver. Primeiro vou fazer aqui, acompanhando também. Ah, tá. Por isso que a claridade estava... Entendi. Que aí a casca mesmo, né? Sim. O volume da casca, né? Ok. Aí você pode ver que ali ele não continuou porque ela está quebrada ali, ó. Isso. Ela está mais arredondadinha ali, ó. Aí que a gente vem arrematando esses... Bem pontinha do pincel. Esse é o Tomando número 6. cuidado para não formar aquela coisa... Uniforme. Riscadinho, né? Assim, só, ó, deixando umas falhazinhas. Perfeito, professor. Esse pincel é o 441 Esse número é o 6. 4. Ah, número 4. Número 4. Eu achei que era o 6. É bem estreitinho. Beleza. A gente tem que falar os pincéis. Lembrando que nós não somos patrocinados por ninguém. Infelizmente, ninguém patrocina o nosso canal. Então, a gente fala as marcas, os pincéis, as tintas, enfim. Só mesmo para poder ajudar vocês. Olha que legal, você fez uma luz ali para dar um volume. Sim, ficou bom, já hein? vem uma luzinha já aqui. Ó, tá caprichando demais, hein? Você tava afim de fazer um coco mesmo hoje, hein? Olha que bacana, que bonito que ficou com esses arremates agora, hein? É ele que dá o chance. finalmente, né? Uhum.
Eu curto, mas eu já nem me impressiono mais, porque eu já estou tão acostumado a ver coisa bonita aqui no ateliê do professor, que é sempre um prazer ver o Venélio pintar, é poder acompanhá-lo aqui no nosso canal. Mas a gente já está tão acostumado com esse fino acabamento, com esse trabalho, que às vezes a gente acaba ficando mal acostumado, né? Também. Mas isso é bom. Olha que bonito. E vem misturando, é ocre. Eu estou deixando a paleta aparecer, porque o professor... A gente vem misturando... É sensibilidade, né? Conforme o ladinho aqui, porque ó, esses aqui, eles não são totalmente preto assim, ou totalmente marrom, ó. Uhum. Onde bate a luzinha, ó. Tem que ter uma luz fraquinha ali aparecendo, um pouco mais forte, né? E a luz, ela não tá assim, vindo e pegando e iluminando tudo. Ela resvala, né? De acordo com a imperfeição da casca. Isso é muito importante. Por isso tem uns pontos de luz, né? Nem aqui, ó. Não, show de bola. Pra dar a impressão que tá essa luzinha por cima da casca, assim, ó. Perfeito, professor. E o mais impressionante, né? Nós estamos com 36 minutos de vídeo. Faz toda a diferença, né? Sensacional. Deixa eu só fazer o restinho ali. Aí é você que manda. Tô por tua conta. Porque esse estudo ficou fantástico. Fantástico. Lembrando, teremos o risco, teremos a foto pronta e o vídeo. Tudo aqui no canal. Então, o vídeo você vê lá na aba vídeo, beleza? E lembrando, a foto vai estar na aba comunidade. Comunidade fica ali do lado da playlist. Tudo aqui no canal de graça para vocês. Aqui você aprende de verdade. Ó. Tem paisagem, casario, marinha, fruta, rosa, toda sorte de flores diferentes. Tem tinta acrílica, tem tinta a óleo. Já estamos com mais de 250 vídeos aqui. Estamos só começando. Bora lá pintar. Aqui eu tô fazendo umas... Tipo assim, que a casca tivesse aparecendo umas quebras aqui. Uhum. Perfumaria, né? Sim. Professor, para ficar bonito, né? Para ficar o coco. Como se ela tivesse meio quebradinha. Tá perfeito. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. O professor está pintando com essa tela maior atrás, justamente para dar apoio para a tela menor, para ficar no ângulo certo para nós pegarmos aqui na câmera. Só estou deixando ele pintar ali, ó. Vai fazer mais uns arremates. Agora com o pincel mais fininho, eu vou fazer tipo assim uns pelinhos, né? Uns fiapinhos. Vem só assim sujando, ó, com a pontinha do pincel, ó. Que é o Condor 441 número 4. Bacana. O professor tá show de bola. Tá muito bonito, Venélio. Quem diria, hein? Coco seco. Aí é mão do gato que fala. É bem leve. Ele vai colocar um fiapinho solto ali. Eu sabia que ele ia fazer isso. É mais eu fácil tinha fazer certeza assim com esse do que com o zerinho, né? do que com aquele zero. Porque os zeros, acho que nenhum zero é bom que eu saiba. Eu também não curto usar pincel zerinho, não. A galera gosta às vezes, mas eu não curto, não. Um pincel zero. Agora ele tá fazendo os fiapinhos, ó. Tá vendo? Bem de leve, não vai encher muito de fiapo também, né? Mas ó lá. Ó. Só para dar uma cara. É muito capricho, hein? Fala a verdade. E a mão dele, ó, nem trisca na tela. Eu sei o quanto a mão tem que estar leve, tá tudo molhado aí, imagina, né? Muito bom, professor. Não exagerar, não ficar... deixar ele muito peludo. Para não ficar cheio de fiapão aí, né? Senão depois tem que passar o
a lâmina de barbear. É isso que a gente tem que falar. Isso, barbeador. Não, tá lindo o Venélio. Você fica perfumando aí cada vez mais, mas está muito bonito. Show de bola, show de bola. O senhor Marcos Venelli e o Coco. Bacana, hein? Tela lá prima, passo a passo completo, com fundo, a parte da base e o elemento principal que é o coco, que vocês estão vendo aqui na frente. Um pouquinho de laranja ali. Para dar aquele acabamento. Liga e olha, estuda. É que eu tô assim de perto, não estou vendo. Tá lindo. Tá sensacional. Essa foi a pincelada final ou não? Opa, caiu o pincel. Acidente em percurso. Acontece nas melhores famílias. Bonito, hein, professor? Tá muito legal. A não ser que você queira colocar mais alguma coisa que de repente eu não tô vendo aí, né? Aí é só perfumaria que nem você fala, né? Sim, fica à vontade. Vai jogar mais um branco aqui para dar mais luz. Ok. Nesse meio aqui, ó. Beleza, e a cachorrada acordou, hein? É. Todo mundo latindo agora. Cachorrada e telefone tocando. Tudo ao mesmo tempo. Você vê, tava o silêncio que tava. Tava, mas a cachorrada acordou. Que legal. Bem branquinho mesmo, que é pra... Uhum. Porque a tinta vai secando, ela vai perdendo um pouco a intensidade, né? Eu acho que já tá dando, né? O efeito eu não tô vendo Já, de longe. tá sensacional. Se você quiser, a qualquer momento finalizar, fica à Mas vontade, que já tá estraga, muito né? bom. É. Melhor estraga, é isso aí. Ficou sensacional, Veneno. Os fiapinhos escuros aqui. Ah tá, faltou fiapinho na parte escura. Ele tá gostando de pintar esse coco. Que legal. O bom é que vocês veem, né? A preocupação nossa, né? E eu falo nossa, porque eu também acabo, às vezes, perfumando bastante, é levar toda a informação possível que está ao nosso alcance no pouco tempo que a gente tem aqui para fazer o vídeo para vocês. Agora eu vou dar um veredito. Já é de praxe, afasta. Dar um veredito. Sensacional, né? Caprichou, veio e deu recado. Então, ó, você que comentou aí, que queria um coco seco, não deixa de aparecer aqui nos comentários, hein? A gente fez esse vídeo aí, ó, baseado na sua indicação aí, no seu pedido, beleza? Eu só não lembro o nome, eu não gravei, foi um colega, mas eu acabei não gravando o nome, enfim. Tá aí o coco seco, feito por Marcos Venelli. Galera, tá chegando agora, se inscreve no canal, já compartilha, já dá like, ajuda a gente, ajude os professores aqui a continuar crescendo no YouTube. Já passamos a barreira dos 10 mil inscritos, estamos a caminho aí de 11 mil, se Deus quiser, e logo, logo, muito mais aí pela frente. Mas isso só é possível graças à ajuda de vocês, beleza? Um beijo, um abraço e como sempre, valeu!